Oi, pessoal! Parece que ultimamente, para onde a gente olha, tem alguém falando sobre o fim dos tempos, né? Mas o que será que os sinais sobre isso realmente querem dizer? É isso que a gente vai desvendar agora. É que com tudo que está acontecendo no mundo, é quase impossível não se fazer essa pergunta. Será que é agora? Será que a gente está vivendo o fim de tudo? E aí, quando se fala nisso, a primeira coisa que vem à mente de muita gente, e é meio óbvio, são as guerras. Logo depois, claro, vem as crises, de todo tipo, né? Econômicas, sociais, de saúde, a lista é longa. E para completar, as catástrofes. Mas e se o foco em tudo isso estiver nos fazendo perder o ponto mais importante de todos? Porque a pergunta certa talvez não seja só o que está acontecendo lá fora no mundo. A pergunta de verdade é o que está acontecendo aqui dentro. Os sinais do fim não são só coisas externas. Na sua essência, eles são espirituais. E olha que interessante. Lá em Mateus 24, quando Jesus fala sobre o fim, ele até menciona guerras e terremotos, sim. Mas o primeiro alerta dele, o primeiríssimo, não é sobre o caos lá fora. É sobre o engano. Isso muda tudo. O sinal mais forte não é o que acontece no mundo, mas o que acontece por dentro. Vamos pensar de um jeito bem prático. Guerras, crises, desastres, isso sempre existiu na história da humanidade. Não é uma novidade da nossa geração. O que realmente parece marcar a aproximação do fim, segundo essa visão, é a intensidade com que tudo isso acontece e, mais importante ainda, o estado espiritual das pessoas. E aí vem um dos sinais internos mais diretos que Jesus deu. O amor de muitos esfriará. A questão aqui não é só o mundo lá fora piorando, é o coração aqui dentro que vai ficando frio. Tá, mas o que significa um coração frio na prática? Pensa assim, aquela fome de buscar a Deus, de repente vira indiferença. Aquela busca constante é trocada por distração. E o pior de tudo, o mais perigoso mesmo, é quando a pessoa começa a achar que essa indiferença, essa frieza, é normal. E isso tudo leva a gente para um ponto que é fundamental. Muita gente olha para esses sinais como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Uma curiosidade intelectual. Querem saber datas, a sequência dos eventos, quem é quem na história. Só que essa nunca foi a intenção. A diferença é essa aqui, ó. Os sinais não foram dados para a gente ter mais informação, para satisfazer uma curiosidade. Eles foram dados para gerar vigilância. O objetivo não é saber mais, é viver de um jeito diferente. Pensa neles não como um mapa detalhado do futuro, mas como placas de trânsito numa estrada. Elas estão ali para a gente ajustar o rumo, não só para a gente ficar olhando e achando interessante. E o que é essa tal de vigilância? É exatamente isso, é ação. É estar com a consciência espiritual ligada, se preparando o tempo todo. Não é ficar sentado de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. E aqui tem uma virada de chave importante. O fim dos tempos não é um evento único lá no futuro, é um processo. E é nesse processo que a fé de cada um é testada. É aí que se separa quem só tem informação de quem está de fato preparado. Pensa comigo, qual é a vantagem de saber de cor toda a linha do tempo profética se a vida não reflete isso? Se não há fidelidade. Conhecimento por si só não sustenta ninguém na hora do aperto. Porque no fim das contas, o que deixa uma pessoa de pé não é a teoria. O que sustenta é a vida real com Deus, um relacionamento de verdade, com firmeza e perseverança. É totalmente possível saber tudo de teologia e, ao mesmo tempo, estar completamente despreparado. Então, o convite é para uma mudança de foco. Menos curiosidade e mais vigilância. Menos teoria e mais prática. Menos ficar especulando sobre o futuro e mais viver uma vida com Deus, agora, no presente. Porque no final, a questão não é quem sabe mais, é quem permanece fiel. Isso tudo traz a gente de volta para aquela primeira pergunta lá do início, mas agora com um olhar totalmente diferente. A reflexão final é essa. Os sinais nunca foram para colocar medo em ninguém. Foram para despertar. O fim não pega de surpresa quem está vigilante, atento. Ele pega desprevenido quem vive distraído. Então, a grande questão não é só, será que estamos no fim dos tempos? A pergunta que realmente importa é, o que de verdade significa estar preparado para permanecer até o fim?